Fala galera, passando aqui para dar aquele breve recado para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta do momento, seu primeiro depósito. Eles dobram o valor, botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100, indicando um amigo. Você ainda ganha R$ 20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas barato depende. Se você for montar um basquete, você tem condição de montar um time. Não, eu tô dizendo que quanto menos pessoas, você falou processo, menos pessoas, sim, mais coisas. fica mais dinâmico, né? Mais dinâmico, e mais barato também o custo. Eu deixei você falar bastante, Francisco. Falei muito. Você pegou a tua trajetória do início e foi até o final da SAF. Então eu vou dar uns passinhos para trás que tem alguns assuntos importantes que eu gostaria de tocar. Primeiro, você foi me dando alguns detalhes do que você observou da eleição ali, da forma como o Campelo entra na rachadura com o Júlio, o euriquismo ganhando ali, a forma, inclusive, quando o Campelo ganha, a galera puxa um grito de eurico lá no salão na Lagoa. E o Otto de Carvalho foi meu convidado aqui na semana passada. E algumas coisas de bastidor político que o Otto contou que eu fiquei meio assim. O Otto revela que o Campelo entra naquela eleição de 2018, de 17 para início do treino de 18, o acordo era, o Eurico tinha aprovado a prova meio que na marreta, as contas dele na marreta de 15, 16 tinha sido reprovado e tinha o último ano dele de 17. Segundo o Otto revelou aqui na mesa, o acordo que o Campelo fez com o Eurico era, ó, eu vou te ajudar a banda no julho, eu preciso que você aprove as minhas contas. Foi o que o Otto revelou, e assim foi feito o acordo. O Campelo entrou, aprovou as contas do Eurico e teve o apoio político do Eurico para poder assumir. Você que estava de perto ali, você confirma essa teoria? Você viu exatamente isso? Cara, eu não sei se a teoria é exatamente essa, não. Foi o que o Otto passou aqui. Eu acho que pode tangenciar, mas eu acho que isso aí não tava na cabeça de ninguém no início, não. Eu acho que o grande lance ali, a grande mola propulsora do euriquismo, do euriquismo, era não deixar o Júlio Brandt ser presidente. Acho que esse era o ponto. Ele faria talvez qualquer coisa para não deixar, porque aquilo ali talvez fosse a marca da derrota dele. Tu não acha que talvez, porque assim, segundo o Otto também, eu falei, pô, mas ele, na visão do Otto aqui, o Eurico tinha muito medo do Júlio entrar, não apenas talvez deixar o euriquismo para trás, mas de que ele sabia que ele ia bater firme em cima das contas dele. O que o Otto falou aqui também. Acho que não tinha um pouco desse interesse político também? Talvez, cara. Assim, dizem que teve acordo para fazer os beneméritos, né? Os últimos beneméritos feitos. Dizem que teve acordo, que foi a faca no pescoço do Eurico aprovar os beneméritos para aprovar as contas. De fato, os 120 eleitos, eles racharam na votação das contas. A metade que estava com o Campelo naquela época, que era a metade ligada aos grupos dele lá, acabaram votando a favor das contas. Mas assim, eu nunca vi, eu nunca presenciei. Pode ser. Não é uma parada completamente saiu do nada. Não, parece que pode ser amarrado. Mas eu não sei, eu tendo a desconfiar muito dessas coisas. Se eu fizer isso, então você faz aquilo. Não é tão óbvio assim, entendeu? Não é tão óbvio. E mais, porque tem que correr atrás, tem que pegar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que fazer uma devassa. Cara, é difícil pra caramba. Porque, hoje tá muito na boca de todo mundo, né? Assim, o pior presidente da história do Vasco. Porra, todo que chega lá é o pior presidente da história do Vasco daquele dia. No futebol, eu acho que o Salgado é o pior. Não, mas eu tô dizendo de forma geral. Sim, assim, sim. Eu não tô descompactumentalizando as coisas, eu tô botando tudo junto. Você pegou lá alguma coisa financeira. Pegou lá. Aí você tem que qualificar se aquilo teve dolo ou se aquilo não teve dolo. Porra, qualificar dolo, cara, é um negócio difícil. Concordo. Entendeu? Então, assim, eu não sei se essa coisa... Não, porque o Júlio iria entrar, iria passar... Não sei se seria tão fácil. Certamente, talvez ele quisesse mais, tivesse mais interesse em fazer. Mas eu não sei se ele conseguiria também, né? O Campelo, muito provavelmente, não teve esse interesse que o Júlio teria. Aprovou as contas, eu diria que nem o Campelo aprovou as contas, muito o Roberto Monteiro aprovou as contas. Foram uma lista de 23 indicações, se eu não me engano, foram aprovadas 6, do núcleo duro ali da identidade Vasco. Então, enfim, mas são ilações. Eu não vi, eu não posso te afirmar, eu não posso te dizer,
Mas que os fatos estão ali, as contas foram aprovadas, teve aquela discussão, né, assim, se é o balanço do clube ou não é o balanço do clube. Uma coisa como contador eu te afirmo, aquilo não é o balanço do clube. Isso eu te afirmo, o balanço do clube é aquele assinado pelo Campelo em abril. Aquilo ali são as contas. Se você olhar lá o último capítulo do estatuto, ele fala sobre a apresentação de contas, que são documentos que contam a história do que aconteceu no ano anterior. Dentre eles, como auxiliar, tem o balanço. Mas tem outras coisas. Ele é muito mais abrangente que o balanço. O balanço é só a fotografia final. Né? As contas, elas mostram como é que as coisas aconteceram durante um ano. Por isso que o Conselho Fiscal, o Otto deve ter falado, vai para lá e fica olhando o movimento de caixa, o que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu. É um trabalho de formiguinha. E você pegar isso e ver que naquilo ali teve dolo ou não teve dolo, o Otto apontou algumas coisas que são difíceis de explicar, mas que aprovaram as contas. Né? Teve 85 mil dado em adiantamento para o Centro de História que não foi comprovado. Não veio nota dizendo aonde foi gasto aquilo. Teve, sei lá, uma outra história de adiantamento também, não lembro para qual setor, que também não foi comprovado. Aquilo ali, certamente, você consegue pegar e andar. Agora, não se andou. Uma outra situação, e aqui eu já dou uma opinião, não é nenhuma pergunta, eu acho que essa questão da política entranhar no torcedor começou aí, nessa eleição. Porque o Campelo, ele entra com a torcida querendo ver ele pelas costas e passa a gestão inteira com razão, porque o torcedor votou uma coisa, ele não foi respeitado o que o torcedor votou, e a própria torcida passou sentando a marreta no Campelo a gestão inteira. E aí já para outra eleição teve a questão do Levin e do Salgado também, então acho que a política no torcedor, ela chegou muito forte depois do racha do Campelo com o Eu Júlio. Acho que foi a origem. A questão do Levin Salgado, eu acho que é uma questão jurídica. Não é uma questão de afetiva, vou chamar assim.